tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa temporada de número 8, direto aqui de Florianópolis. E eu não podia encerrar essa temporada na melhor companhia, que não com uma pessoa incrível, porque hoje nós vamos falar dos 18 anos do TDC, passado, presente e futuro. E comigo está ela, minha sócia, minha amiga, Yara Mascarenhas, CEO do TDC. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Tem Tempo para Pergunta. Que delícia, hein? Ver um sonho se transformando em projeto e o projeto em realidade. 8 temporadas, isso é legal demais. Parabéns, Júlio. Eu estou felicíssima de estar aqui para falar de 18 anos e 8 temporadas nessa parceria incrível que a gente tem, Júlio. Não, fantástico. E para a galera que não sabe que chegou depois, a Yara já participou aqui do Tem Tempo para Pergunta, falou um pouco da história dela com o Dan Vitoriano. Aliás, um beijo para o Dan, né, que conduziu de forma maravilhosa. Então hoje eu vou quebrar a tradição do TDC com você, Yara, do TDC do Tem Tempo para Pergunta, né? Que normalmente eu começo falando um pouco sobre a origem da pessoa, como que ela, da tecnologia. Eu quero que você conte um pouquinho desses 18 anos de TDC Floripa, como que começou essa ideia de vir para cá, para a gente poder fazer uma base e falar do que vem aí para o TDC no futuro. Olha, o mais importante do TDC são as pessoas, a gente fala muito isso. Quando a gente pensa nessa edição de Florianópolis, assim como na edição de Porto Alegre ou nas outras, a gente lembra que por trás disso sempre tem uma pessoa, que é a pessoa que fala: nossa, vamos fazer o TDC Florianópolis? As coisas começam desse jeito. E aqui em Santa Catarina, assim que a gente lançou a edição de São Paulo, a Ana Gama, que na época representava a Global Code Treinamentos, ela me ligou e falou: eu também quero o TDC aqui. Então, tudo começa com uma pessoa que realmente quer, e aí ela começa a articular outras pessoas, os instrutores da Global Code naquela época, e convencer a gente de que aquilo ali faria sentido e encontrar as justificativas. Então, tudo começa com a Ana Cristina Gama da VEOPS, querendo que isso aconteça e usando a energia e os contatos para convencer nós e as outras pessoas de que aquilo é sustentável, é viável. Então fizemos a primeira edição em 2008, ainda num modelo Bem diferente provavelmente do que é agora, né? Totalmente diferente, porque ainda não era uma plataforma de inovação aberta. Então todas as pessoas convidadas eram palestrantes, eram instrutores, amigos, pessoas que a gente conhecia e foram selecionadas a dedo para compor aquela grade. Trouxemos palestrante internacional e foi uma edição com 131 pessoas participando. Bem aconchegante. Exato. E aí, em 2009, a gente repetiu o mesmo modelo, né, um evento pequeno, com palestrante internacional. A gente estava fazendo uma turnê em São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, viajando com Ed Burns, com Rod Johnson, com Mike Keefe. Então, eram 3 pessoas muito relevantes no ecossistema Java naquele momento e ainda são. Em 2010, a gente traz um modelo de inovação aberta, já com call for papers, com coordenadores, com um evento multitemático, abordando várias comunidades, uma relação muito próxima de grupos de usuário e comunidades. E a gente traz já o TDC nesse modelo mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje. E desde aquela época até hoje, tantas opiniões, pessoas, visões, como vetores que vão sendo somados, e o resultado da direção do TDC é sempre a soma daqueles múltiplos vetores. Claro, a minha opinião forte, a opinião das pessoas da Global Code como uma opinião importante, mas sempre ouvindo e somando as nossas opiniões a essas todas ideias, projetos e sonhos, dando o futuro de criando cada uma das edições que veio a partir dali, mas ainda com essa convicção muito forte da Ana Cristina, da Marli Biancato, do Vini Nunes, na manutenção dessa edição. E dali para cá, um piscar de olhos, 18 anos de TDC. Anos, né? E você falou uma coisa interessante, eu acho que é legal esclarecer, porque muitas pessoas que participam do TDC, seja até, principalmente eu acredito, o participante, mas às vezes até o próprio palestrante,
ele acaba tendo uma visão restrita, né? Ele participa da trilha dele, ele tem um processo, ele vê parte do processo mas existe toda uma complexidade por trás e é legal explicar para as pessoas o que é, afinal de contas, esse negócio de call for papers, né? Porque as pessoas acham assim, eu mando a minha palestra, eu sou aprovado, eu não sou, alguém não vai com a minha cara, olha a minha palestra e não gosta, mas na verdade é um processo coletivo, né, Yara? Olha, esse processo de call for papers, eu acho que desculpa. Esse processo de call for papers, eu acho que ele é muito, muito interessante, porque ele é um processo aberto, então ele é um processo que tem regras claras. Se você quer ser palestrante, né, e tentar ser palestrante no TDC, você tem esse modelo, submete a sua palestra nesse formato, até essa data. As pessoas que vão avaliar são essas aqui, né, com determinados critérios. E esses critérios estão bem difundidos, até porque muitos desses coordenadores, essas pessoas também são selecionadas de forma horizontal, né? Eles também são selecionados por um comitê técnico, então é muito difícil você não ter uma diversidade de opiniões, né? Além da diversidade de opiniões, a gente tem uma isenção de uma empresa predominante na seleção daquele conteúdo. Então, quando a gente fala nessa diversidade de opiniões, a gente está falando também dessa questão diferente de um evento de uma marca que tem um objetivo claro de vender uma ferramenta, um serviço, um produto, um evento que ele é independente de vendor. As pessoas que estão palestrando são pessoas que estão usando diversas tecnologias dentro de empresas diferentes, em cidades diferentes, de portes diferentes, e trazendo aquela experiência. Então, quando a gente está falando que é um evento de desenvolvedor para desenvolvedor, ou de arquiteto para arquiteto, ou de tech lead para tech lead, a gente está falando que qualquer tech lead de qualquer empresa do Brasil, sendo patrocinadora ou não, submete o seu conteúdo e pode ser selecionado. Então, essa independência de vendor é uma coisa que deixa o TDC um espaço bem confortável da gente ter essa diversidade de opiniões, de ferramentas e um objetivo mais real de compartilhamento de conhecimento e de experiência, permitindo que a pessoa que está vindo para o TDC tenha múltiplas informações e a partir daí a possibilidade de tomar a decisão, o que é melhor para ela, qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor amplia o potencial de trocas, né? Porque daqui a pouco aquele problema que o cara está resolvendo lá na outra cidade com uma ferramenta XYZ é a mesma meu problema, eu posso aproveitar ela e eu não estou, de certa forma, fechado. E até é interessante você falar da questão do vendor, porque a galera vê assim, mas o TDC tem muitos patrocinadores, tem empresas de grande porte, Microsoft, Google, Bradesco, XP, mas é interessante ver como todos eles estão trabalhando juntos aqui para fornecer conhecimento, né? Com certeza, porque quando a gente tem esses patrocinadores, é comum que uma pessoa que assista o começo, a abertura, o palco principal ou alguns pedaços do TDC possa falar, poxa, mas todas as palestras são de um vendor, são de um patrocinador. Então é claro que no palco principal e no auditório principal a gente tem um momento que é o momento dos patrocinadores, onde eles têm o conteúdo, onde eles têm as palestras. Mas as trilhas, elas são 100% selecionadas com call for papers. Então, mesmo uma empresa que é patrocinadora, ela não tem direito de ter uma palestra na trilha de arquitetura Java. Ela não tem um slot garantido na trilha de GenAI. Ela tem que passar eu tenho que ir lá na minha empresa, incentivar meu colaborador, capacitar ele e ele submeter palestra. Exatamente, é esse o processo. Quem vai definir se aquele conteúdo faz sentido para aquela comunidade ou não são as pessoas coordenadoras daquela trilha e dessa maneira os colaboradores da empresa patrocinadora acabam ficando um pouco mais livres para entender qual parte do conteúdo eles acham que tem que ser trazido. Um conteúdo mais comercial vai ter mais dificuldade de ser selecionado. E muitas vezes, na grande maioria dos conteúdos, as pessoas que estão apresentando, elas não têm interesse em te vender nada, em te convencer a usar uma ferramenta. É claro que tem muitos apaixonados que gostam e estão empolgados. Às vezes não tem nada a ver com a empresa da ferramenta, mas estão muito empolgados em vender a ferramenta. Porque elas tiveram uma boa experiência. Então é diferente do que alguém que vai te vender porque tem que vender, né? É alguém que vai te
querer te mostrar porque teve uma boa experiência e tem um bom resultado. Então, eu acho isso muito interessante e traz bastante valor para o TDC ser um evento independente. E muita gente confunde um pouco um evento independente com um evento de comunidade, com plataforma de inovação aberta, porque o TDC é um evento independente, não está relacionado a um vendedor só, é um evento de comunidade no sentido que a gente tem um ecossistema forte, os processos são abertos e as pessoas acabam ficando no ecossistema TDC como participantes, palestrantes, coordenadores. Isso cria uma comunidade ao redor do TDC. Tem uma jornada que ela pode fazer dentro do TDC. E é uma plataforma de inovação aberta porque ela tem os caminhos claros para as pessoas que querem participar e esses caminhos permitem que essas pessoas ajudem a definir o futuro do TDC. E acaba sendo um espaço de oportunidades, né? Tanto para a pessoa que já está no mercado, que já se posiciona, ela poder até desenvolver uma carreira como palestrante, né? Ou aquela pessoa que está começando, mas tem um conhecimento muito prático e quer trocar ele, porque uma das coisas que eu acho que nesses 18 anos o TDC mudou muito, né? E se caracterizou é a multiplicidade de espaços que tem no TDC. São diferentes formas e diferentes formatos de conteúdo que atendem as pessoas de forma diferente, que eu acho que é muito raro você ver esse tipo. Normalmente, em eventos, a gente tem aquele formato padrão, tem palestra, a gente assiste e tal, mas o TDC, ele trabalha, e isso é interessante, o quão orgânico e dinâmico é ao longo do tempo, fazendo transformações na forma de entregar esse conteúdo, né? Com certeza. Pelo volume de pessoas, pelos perfis que a gente tem, a gente entende, e até pelas múltiplas visões que a gente tem, porque como tem muita gente dando opinião, nós estamos falando de 100 coordenadores, estamos falando de 250 palestrantes, estamos às falando vezes de... não dá nem para ouvir tanta opinião, né? Porque é tanta opinião que às vezes a pessoa pode dizer assim, poxa, nunca me ouviram. Não, isso aqui é muito. São muitas opiniões. Quando a gente faz um encerramento de evento e faz uma reunião de feedback com palestrantes, às vezes a gente fica 2 horas literalmente ouvindo o feedback de cada palestrante, uma sessão aberta onde cada palestrante vem e fala, olha, eu adorei isso, eu tive um problema com o pedestal do microfone e nós recebendo amor, recebendo porrada. Exato, um pouquinho de tudo a gente vai recebendo, mas aquilo vai transformando. Agora, voltando para a discussão, né, de evento de comunidade, evento de inovação aberta, uma plataforma de inovação aberta, o TDC ao mesmo tempo é um evento corporativo. Ele é um evento de comunidade pela forma como ele é criado e gerenciado, não só pela Global Code, por mim e pelo time que está trabalhando junto com a gente, mas por dezenas de pessoas, às vezes centenas de pessoas que estão fazendo essas curadorias e essa organização e sendo hosts, mas ao mesmo tempo é um evento corporativo, dado que a grande maioria dos participantes vem, eu brinco, vestindo a camisa das organizações. E aqui no TDC Floripa isso é muito forte, a gente tem um número grande de empresas que estão trazendo 20 colaboradores, 50 colaboradores, 70 colaboradores, 100 colaboradores. Incentivando o conhecimento. Incentivando. Agora, acabei de conversar com uma empresa gaúcha que está com 30 pessoas participando dos 3 dias do evento. Então, é uma empresa que olha e fala, poxa, quero que as pessoas experimentem isso, que elas tragam insights, que elas se motivem, que elas façam team building, que elas venham para casa de volta abastecidas com essa tríade, né, de se sentir reconhecido, né, e ter uma gratidão por aquilo, voltar inspirado e com insights para ter energia para continuar a jornada e tenha um conhecimento adquirido para ser aplicado diretamente dentro da organização. E às vezes até um tempo de descompressão também, né? Porque a gente fica tanto tempo ali bitolado, são os rituais, é daily, é projeto, e o card, foi pro card para frente, não foi, meta de entrega, e daqui a pouco dá aquela parada, não, vamos respirar um pouco, vamos encontrar os amigos, porque né, às vezes também tem essa oportunidade no evento. E aí a pessoa abre, né? Eu digo, abre o coração e recebe conhecimento para levar de volta, né? Isso é muito legal, a questão dos amigos, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente conversou bastante vindo para cá, desde coordenadores que fizeram amizade, foram passar o final de semana juntos, né? Um grupo em Balneário Camboriú e aproveitam
para aquilo. Ontem eu conversei também com o pessoal de Porto Alegre, contando as experiências e amizades que foram criadas aqui. Eu acho que isso é senso de pertencimento, é uma inspiração, é uma pausa. Quanto a gente tem team building. Então, ontem conversei também com um empresário que estava com a gente no fórum executivo, falando que escolheu uma empresa de 50 colaboradores, trouxe 25 colaboradores que não são de Santa Catarina e várias pessoas ele conheceu pela primeira vez aqui no TDC que estão trabalhando junto com ele há 3 anos. Então, é um primeiro momento que você vai encontrar as pessoas vão se encontrar. Isso, sem dúvida nenhuma, fortalece o time, fortalece o relacionamento das pessoas que estão ali na sua organização, né? Sem dúvida, eu acho que ficou muito heterogêneo agora os formatos de times, né? Como eles trabalham. A pandemia foi um divisor de águas na possibilidade, né? E até na capacidade de preparação das empresas em ter times remotos, times descentralizados. Às vezes o evento é aquele momento em que você não vai, digamos assim, marcar a reunião das pessoas, mas estando todo mundo lá, gente, vamos jantar todo mundo junto, ou vamos organizar todo mundo no mesmo hotel, vamos ter aquele momento, e aí você vai, poxa, que gente legal essa galera que a gente trabalha, né? Depois, eu tenho certeza absoluta que a próxima dele vai ter outro sabor, né? Certamente, certamente. Saborzinho de boas lembranças de Florianópolis. E voltando na questão dos formatos, é difícil a gente imaginar, eu acho que aqui no TDC, pela diversidade de empresas, pela diversidade de comunidades, tem uma comunidade de UX que é totalmente diferente de uma comunidade de cloud. Sim. Então, são grupos muito diferentes, as empresas trazem culturas diferentes, as regiões que a gente faz o TDC têm culturas muito diferentes. E eu acho que esses sabores que a gente traz de atividades diferentes, por exemplo, tem gente que gosta de vir e passar várias horas fazendo mentoria. São grupos de 6, de 10 pessoas, bem específicos para a sua dor. Tem gente que falou para mim, eu sinto falta de painéis, eu gosto de roda, eu quero poder ter debates e ver as pessoas participando. Pinga-fogo. Quero ver e quero poder dar minha opinião, quero poder participar daquilo. Tem gente que é palestrista, gosta de chegar e assistir palestra. Sem ser incomodado. Sem ser incomodado. Tem gente que gosta de colocar a mão na massa e está numa fase de usar uma tecnologia, de usar uma ferramenta. Então, mentorias, workshops, rodas de conversa, palestras e painéis e as atividades, né, que a gente tem de happy hour e de encontros, além dos 2 fóruns executivos de startup, trazem essa possibilidade de vem ser feliz no TDC, escolha, né, qual é a melhor maneira para você de aproveitar toda essa geração de valor e de conhecimento, de compartilhamento, de colaboração, que também é um legado que a gente quer cada vez mais deixar dentro da cultura das empresas e dos profissionais, que é a cultura de compartilhamento de informação, que é a cultura da colaboração ao invés da pura competitividade, que é a cultura da valorização das pessoas. Então, poder olhar para as pessoas do nosso time e falar, caramba, que trabalho legal que você fez, parabéns por isso, e ter um reconhecimento maior para aquelas pessoas. Então, acho que tem várias coisinhas do DNA do TDC que a gente quer deixar como legado e com 18 anos isso começa a ser possível. Diversidade, acessibilidade, inclusão, desenvolvimento do indivíduo para o desenvolvimento do grupo. Então... Sim, e eu imagino que nesse período, a gente está falando aqui de 18 anos, mas com certeza a Global Code veio antes, né? Você trabalhou na formação de muitos desenvolvedores, de pessoas que lá atrás estavam começando na carreira e que provavelmente cruzaram a jornada delas, em algum momento cruzou pelo TDC, né? Eu acredito que o perfil do evento, de certa forma, foi acompanhando as transformações que aquelas pessoas fizeram, e nesses 8 anos o TDC veio se adaptando e se transformando para atender esse novo perfil, né? Olha, essa é a parte boa da gente poder ouvir bastante as pessoas e quais são as dores e os desafios. Para mim, a trilha de liderança técnica é um exemplo disso. É uma trilha que a gente não sabia que a dor era tão grande, mas olhando para trás e para o perfil das pessoas, a pessoa vem para o TDC, ela é iniciante, ela está no começo de carreira, ela está numa trilha de Java, de Ruby, de Python, de PHP, ela avança na carreira e a gente começa a trazer as trilhas de arquitetura, as trilhas mais focadas em API, microserviços, as trilhas de dados,
E aí a trilha de liderança, ela vem, ela é um sucesso absoluto e a gente fala, caramba, tinha um monte de gente da comunidade do TDC que estava com dificuldade de juntar todo o seu perfil técnico com um perfil de mentorar, de ter soft skills que ajudam o resto do seu time a evoluir. Assumir o protagonismo necessário para os seus times, né? Para isso daí. A trilha de gestão ágil, ela também vem nessa linha. Então, à medida que as pessoas vão tendo as suas dores, elas vêm trazendo aquilo para o TDC e falando, mas e se a gente tivesse uma trilha De design de código. de design de código? Essa trilha eu nunca imaginaria que tem demanda e que as pessoas têm essa vontade de discutir até que as pessoas proponham e tragam. E muita gente, às vezes, até fica chateada, mas eu já tinha proposto isso antes. Mas é meio aquela questão da espada que está fincada e que uma pessoa vem e puxa e não sai, outra pessoa vem e puxa e não sai. O pote de picles também, que Po- abre para mim, quando chega na minha mão, eu já tá... Nossa, como você ia falar, não, é que você fez todo o trabalho. Exato. Você só desistiu muito cedo. Então, as pessoas que vão dando as ideias antes, elas vão fortalecendo aquele sonho até o sonho, até que uma hora você fala, vamos fazer. E ele é o resultado de todas aquelas pessoas que vieram até ali, trazendo aquela ideia e aquela possibilidade. Por isso que eu falo que é uma soma de forças, de vários vetores que vão nos levando para uma determinada direção. Raramente é uma pessoa que veio e falou, vamos fazer? Vamos, começamos amanhã. Sim. Até porque eu gosto muito, né, da visão Foucaultiana, do Michel Foucault, de história, né? Às vezes as pessoas querem fazer, porque a gente aprende na escola a história meio linear, né? Primeiro veio isso, depois a Idade Antiga, depois veio o Império Romano, blá, 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 blá. Mas na verdade é uma soma de coisas que vai abrindo uma árvore. Cada coisa está acontecendo para existir esse papo nosso aqui. É uma grande árvore de possibilidades, onde alguém falou alguma coisa para o outro, aí a Yara assistiu um podcast, aí o Bruno falou um dia assim, esse podcast é um negócio que está ficando legal. E aí lá na frente é que a coisa acontece. Então, às vezes, a gente tem uma necessidade de protagonismo que ela impede a colaboração. E eu acho que uma das coisas que o TDC mais incentiva as pessoas é entender que há um momento de protagonismo e há um momento de colaboração. Eu vejo isso na prática, no dia a dia também. Né? Certamente. Muita gente fala, mas eu também estou competindo com o meu colega, só um vai ser promovido, mas se o time não desempenhar, ninguém vai ser promovido. Se a gente não tiver um resultado coletivo, é muito provável que uma pessoa de um outro time, de uma outra empresa, de um outro, vá ter sucesso e a gente não. Então, o sucesso individual ele está muito relacionado com o sucesso coletivo e depois de uma certa etapa da carreira, o sucesso coletivo passa a ser um parâmetro de sucesso individual. No Fórum Executivo a gente discutiu isso e até um dos executivos estava lá com a gente, ele falou, Yara, saber mentorar está no programa de desenvolvimento individual de todo líder. Uma pessoa não vai crescer se ela não conseguir fazer com que as outras pessoas que estão ao seu redor cresçam também. E a gente não pode deixar para desenvolver essa habilidade de colaborar e de permitir o crescimento do outro na hora que você for ser líder, porque senão você não vai ser líder. Para ser líder, você tem que ter aquilo. Então, a gente conseguir entender como é que a gente conquista o nosso próprio espaço, como é que a gente vê os espaços em branco. Então, a gente joga vôlei, você não quer jogar a bola onde tem 3 pessoas. Sim. Você quer jogar a bola no futebol onde está vazio. E não onde o goleiro não está. Onde o goleiro não está, onde o time não está. Você não vai jogar onde está aquela maçaroca que está todo mundo ali. Então, dentro da nossa carreira, a gente também vai encontrando esses espaços. Eu tenho um time aqui, o fulano é bom nisso, o ciclano é bom aquilo. Como é que eu me posiciono? Onde que eu gero valor? O que está faltando nesse time? O que está faltando em mim para ser desenvolvido? E tudo isso é uma visão periférica, né? Que a gente vai olhando quem está ao nosso redor, quais são essas deficiências, quais são as deficiências das pessoas do time que eu não quero desenvolver em mim, mas que eu posso ajudar a outra pessoa a desenvolver. Eu acho que a conexão por propósito e um time dentro de uma empresa, ela tem que estar conectado pelo propósito. Qual que é o propósito do nosso time? Qual que é o propósito da nossa empresa? Se você não está conectado minimamente com o propósito do seu time, será que é para você estar naquele time? Sim, talvez você possa render mais no outro time, é uma questão de decisão ali, né? E talvez seja melhor você não esperar alguém se dar conta disso, né? Você mesmo trabalhar em prol dessa sua realocação, porque talvez a pessoa não cogite trocar você de quando a gente mandar você embora, né? Esse que é o maior risco. Mas, Yara,
Uma das coisas relacionadas a essa jornada do profissional, e até você falou bastante do fórum executivo, né, que está atraindo cada vez mais as grandes, os níveis mais altos, os C-levels para o TDC. Uma coisa que é comum dos nossos papos de jantar, de cafezinho, é como tem pessoas que começaram a sua carreira, passaram por TDC e hoje estão dentre das maiores empresas do Brasil em cargos de gestão. O que seria algumas histórias legais para mostrar para a galera que está nos ouvindo e que está pensando, será que eu tinha aqui no evento? O quanto o evento tem de impacto a ponto de transformar essa pessoa que começou lá estudando, fazendo um cursinho, veio num evento, conheceu a pessoa XYZ e hoje é alguém importante dentro de um ecossistema como esse. Nossa, Júlio, são tantas histórias e no Fórum Executivo a gente vê muito isso, a gente vê muita gente que começou no TDC assistindo, começou na Global Coach fazendo os cursos e hoje está ocupando posições que a gente, né, o céu é o limite. Tem muita gente mesmo. Acho que, falando aqui dessa edição, eu me lembro, nas primeiras edições do TDC aqui em Florianópolis, o Bruno Guizzi, que eu acho que hoje é uma das grandes referências e teve podcast nessa temporada. Teve episódio nessa temporada. É que eu acho que é uma jornada de sucesso assim muito legal, né? De se manter na área técnica, se manter extremamente relevante tecnicamente falando, na liderança de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, né? Da RD. Ele foi coordenador da trilha Ruby, estava totalmente num começo de carreira, ainda não empreendendo, e estava aqui junto com a gente, participando e vivendo... Contribuindo com a comunidade. Contribuindo numa comunidade, olhando para a comunidade Java, depois para a comunidade Ruby, e aí as pessoas vão crescendo, entendendo as oportunidades, os espaços em branco disponíveis no mercado, até virar uma coisa gigantesca, como é a personalidade do Bruno Guizzi hoje no mercado de tecnologia. Ontem também conversando com o Evandro, esse CTO da Senior, ele estava ali, ele falou, nossa, acabei de encontrar meus 2 ex-professores, né? Então, lá em 2011, alguma coisa assim, ele fez a Academia do Arquiteto com o Rodrigo Cândido e estava contando essa história, me chamou para escrever um prefácio do livro que ele lançou na Amazon e ele conta no livro a transformação do dia que ele estava aqui no TDC, assistindo uma palestra, teve um estralo e falou, nossa, eu tenho que estar ali também, eu tenho que ocupar esse palco, e como isso causou uma mudança drástica na carreira dele. Então está publicado o livro dele na Amazon contando isso, e eu falo, pô, CTO de uma das maiores empresas aqui de Santa Catarina, fazendo um trabalho importante, alcançando a comunidade internacional, fazendo várias coisas incríveis, e não há tanto tempo atrás estava fazendo curso, estava se envolvendo com a comunidade, teve essa transformação aqui no TDC. O Alexandre Costa Magu também conta de como a participação dele no TDC Florianópolis foi importante para uma transformação. Ele estava numa determinada condição, vem para o TDC Florianópolis, se muda para Florianópolis, começa a se envolver mais e a partir daí, N outras mudanças, hoje está na Microsoft. Deslanchou a carreira a partir dessa... Deslanchou a carreira. O Júlio Ferman, que está na Red Hat, também conta uma história muito interessante de como o TDC foi importante para a carreira dele nessa transformação. E é interessante que são pessoas que continuam participando do TDC, mesmo tendo alcançado objetivos que às vezes eles nem tinham, mas que foram alcançados. O Neto Marim do Google também, ele conta sobre como a participação no TDC foi decisiva para ele trabalhar no Google, realizar um sonho, morar em vários países e estar trabalhando por uma coisa que ele é apaixonado, que ele sempre foi apaixonado por Android, desenvolvimento móvel. Edson Yanaga também, que está no Google, passou pela Red Hat, conta exatamente do TDC Floripa, a primeira palestra que ele veio, de ônibus, de Maringá. E agora a gente vai vendo novas pessoas. Hoje eu conversei com um voluntário que veio 13 horas de ônibus de São Paulo para ser voluntário. Vi um profissional que veio de Belém para ser voluntário. A gente não sabe quem vão ser essas pessoas amanhã. Amanhã ele pode ser o CTO, pode ser o CEO, pode ter criado uma startup. Teve um caso muito inspirador no Fórum Executivo, onde um dos CEOs conta que começou como motorista. Ele era entregador, motorista da Beta e hoje ele é CEO
Então, a transformação na área de tecnologia é incrível. A gente tem que ficar muito atento às faíscas que um evento traz, né? Um evento ele faz com que a gente encontre pessoas, se conecte, gere uma energia, troca uma ideia. É uma faísca que você nunca sabe quando aquilo é decisivo para uma mudança. São muitas possibilidades que se abrem, né? A serendipidade de um evento assim desse, de oportunizar o que você não conhece. Mas o principal ponto de trazer um pouco essas histórias, Yara, eu acho que é para tangibilizar, porque tem muita gente que pensa assim, mas para que eu vou ir num evento me voluntariar? E você citou, né, as pessoas sendo voluntárias, me voluntariar a palestrar, ou me voluntariar a coordenar, é só trabalho, é coisa. Mas é importante mostrar como que esse momento de carreira, e claro, não é para todos os momentos da sua carreira que você vai se envolver num evento, vai se empenhar em submeter palestra, e vai ter que viajar e palestrar. Mas em determinados momentos da carreira pode ser o impulso que está faltando para você aumentar o seu patamar salarial, o seu patamar de cargo, ou até mesmo encontrar novas pessoas que vão dar outros rumos para a sua carreira. Né? Você sabe que eu acredito que a gente tem uma responsabilidade muito grande em cada fala que a gente tem. Cada vez que a gente fala uma coisa para uma pessoa, você não sabe se aquela fala causa uma mudança importante na vida daquela pessoa. Eu já tive vários momentos, estalos, livros que me causaram uma coisa que eu falei, caramba, aquele ali foi o estalo. Hoje, essa semana, almoçando com uma pessoa, ela falou para mim, nossa, Yara, eu me mudei para São Paulo. Eu falei, nossa, que legal. Ela falou, você sabe que na última conversa que a gente teve em Porto Alegre, quando você me falou uma coisa, eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou, né? Falei, caramba, aquela fala, ela tem esse poder, esse impacto, e não porque eu sou poderosa, mas porque qualquer diálogo que a gente tenha gera essa faísca. Então, eu vejo que essa exposição que a gente tem de estar no palco, de se preparar, de levar para dentro da organização, de ouvir as pessoas, de conversar com o novo, ela traz mais possibilidades dessas faíscas. Agora, além disso, quando a gente tem a possibilidade de ser palestrante, a gente tem a possibilidade de organizar melhor as nossas ideias para poder mostrar para as outras pessoas. Isso pode te ajudar nas vendas, isso te ajuda no crescimento dentro da sua organização, porque você passa a ser mais capaz de mostrar o valor daquilo que você está fazendo. Muita gente fala para mim, eu não me sinto valorizado dentro da empresa, mas a gente está mostrando o nosso valor? A gente está conseguindo vender nosso peixe? Para você que é de comunicação, talvez seja mais fácil e mais claro entender que a gente tem que vender o nosso peixe. Mas muitas vezes você fala, mas eu estou escrevendo um bom código, não é suficiente? Não. Né? Como é que a gente precisa um pouco mais? Como é que eu vendo isso? Como é que a gente mostra para as pessoas o extra do que a gente está fazendo? Então, ser palestrante te ajuda a vender melhor a sua empresa, os seus projetos, ajuda a vender melhor o seu trabalho, o seu valor, ajuda a se posicionar melhor dentro das reuniões para conseguir convencer mais pessoas da sua própria opinião e que pode ser decisivo no sucesso de um projeto. Vamos ou não vamos? Vamos usar essa ferramenta ou não vamos usar essa ferramenta? Às vezes, a decisão vai ser definida de um argumento. Se a gente não tem uma boa capacidade de argumentar, de organizar as ideias, de fazer uma apresentação, o ganho da autoridade em um determinado tema. Hoje a gente está falando de centenas de pessoas que vêm participar do TDC pelas suas organizações. Isso quer dizer que praticamente todas as empresas de Santa Catarina conhecem o TDC. Pode ser que você que está ouvindo a gente não conheça o TDC, mas os RHs conhecem, os diretores conhecem. Quando você coloca no seu currículo, fui palestrante no TDC, aquilo tem valor. Tem uma chavinha ali que é acionada no momento que ele lê. Leu ali e falou, é palestrante do TDC? Não é qualquer um. Né? Uma pessoa que tem um determinado reconhecimento pela comunidade, pela coordenação, pelo TDC, apresentou aquilo. Então, gera valor para você como ganho de autoridade também. Gera autoconfiança, porque você conseguiu, você foi selecionado, você teve sua palestra selecionada, e aquilo ali vai construindo isso daí. Então, eu acho que participar do TDC e de outros eventos é um negócio extremamente importante, que a gente saia um pouquinho da nossa caixa, a gente se exponha a novas experiências, oportunidades e insights e, sobretudo, que a gente consiga, dentro desse ecossistema, entender o que gera valor para nós. Talvez num momento mais avançado de carreira, não porque as palestras não são avançadas, porque elas são,
mas porque você não está no momento de ir lá para aprender conteúdo, você está lá para se conectar, para ter insights, para ter inspiração, para gerar discussão, para colocar a mão na massa. Outra pessoa pode estar no momento que ela quer absorver, porque ela vai usar na semana que vem, ela está na prática. Então, dentro do TDC, tem também a questão de você olhar tudo que está disponível e falar como que eu vou gerar valor para mim. Principalmente para si, né? Porque a empresa que investe em você está preocupada com o retorno dela, mas o seu principal investidor é você mesmo, né? E sendo um profissional melhor, você vai devolver para a empresa. Com certeza. É um sistema que se retroalimenta de alguma forma, né? Com certeza. Mas, Yara, papo ótimo assim, o tempo corre muito rápido, mas eu não quero ir para os nossos finalmente sem te perguntar, porque a gente falou que a gente vai falar de passado, a gente falou bastante de presente, eu quero falar de futuro. Você é uma pessoa, eu conheço, muito ligada, sempre olhando o que é o futuro do evento, o que está começando a fazer a tecnologia. O TDC fez uma transformação gigantesca nos últimos anos, trazendo a inteligência artificial para dentro do TDC de forma muito intrínseca, né? Criamos eventos novos a partir disso. O que é a tua visão hoje do TDC para o próximo ano de 2026? Olha, o futuro do TDC, ele está, como eu comentei, sempre em discussão e numa metamorfose ambulante, porque ele conta com essas múltiplas visões e múltiplas opiniões e está sempre aí na mão de várias pessoas. Mas quando a gente olha para esse sonho de 2026, uma das coisas que a gente olhou muito neste ano de 2025 é para a comunidade, é para o TDC Always On, é para um modelo onde a gente esteja conectado o tempo todo, e para isso a gente retroagiu no número de edições. A gente voltou a fazer 4 edições ao invés de 6, a gente deixa algumas comunidades que a gente ama sem edições para poder colocar toda a energia para a comunidade digital e para essa conexão que olha não só para a intensidade de uma edição, mas para a frequência das interações entre as pessoas disponíveis agora o ano todo. Então, sempre falo de frequência e intensidade, frequência e intensidade. A gente precisa da alta intensidade, mas a frequência é extremamente importante também. Então, para o final de 2025 e para o ano inteiro de 2026, você sabe muito bem que o nosso projeto é a criação dos eventos independentes, onde a gente tem o sonho de permitir que pessoas já experientes e conectadas com o TDC possam criar suas próprias edições de TDC independentes na sua cidade, na sua região, e a gente possa crescer de outra forma, com novos modelos de eventos que permitam esse relacionamento do TDC com comunidades, atendendo as demandas locais, mas sempre sendo conectados através dessa espinha dorsal, que é a nossa comunidade digital, e mantendo os valores do TDC, processos abertos, call for papers, diversidade, comitês, código de conduta, e todo o DNA do TDC de formação, de carreira e de mentoria. Então, esse modelo de eventos independentes faz parte do nosso sonho de 2026, e a gente espera que com isso a gente possa voltar a estar presente e interagindo com ecossistemas bem importantes no Brasil, permitindo não só o crescimento em uma região que economicamente mais forte ou mais latente nesse momento para o TDC, mas sim tendo um olhar para o Brasil inteiro, democratizando o acesso a esse tipo de evento, fortalecendo os ecossistemas locais e aumentando a conexão entre todos esses ecossistemas. E eu acho que uma das coisas que ficou muito clara para a gente ao longo daquele período de pandemia era que um dos grandes enablers do nosso ecossistema ia ser o TDC digital, né? Transformar ele de forma a ele alcançar. Então hoje você está numa stage da vida e pergunta de onde as pessoas estão falando. Estou falando de Maceió, estou falando de Manaus, estou falando do Mato Grosso. São áreas que nunca tiveram TDC. Talvez essas pessoas, por força do trabalho, até força do incentivo das empresas, tenham se deslocado até um TDC dentro de uma capital, dentro de um TDC São Paulo, ou num TDC em Brasília, pela proximidade, pela facilidade, né, por serem hubs aéreos no Brasil, né? Mas eu acredito que o Brasil tem essa questão do escopo continental, né, com a vantagem
de que falamos todos a mesma língua, então não tem nenhuma barreira que nos impeça, né? Mas também essas dificuldades logísticas que a gente precisa vencer. Então, eu enxergo também nesse projeto 2026, há uma centralidade nesse projeto começado em 2025 da comunidade digital, que talvez em algum momento as pessoas olhem assim, o TDC está lançando lá uma rede social privada, mas na verdade, eu particularmente acredito, e queria saber se você compartilha também dessa visão, de que a comunidade ela é o principal sistema que concentra esse ecossistema de forma sólida, de forma resiliente no tempo, de forma consistente. Porque assim, pode ser que role um evento em Rondônia e talvez a galera não consiga mais. Foi um momento, uma situação, uma conjuntura específica que conseguiu um patrocinador, porque isso acontece, a gente já vê o tempo todo, aconteceu isso, fulano falou com o Beltrano, de repente, rolou. E depois, às vezes depois não vem, mas a comunidade digital ela permite que pelo menos agora essa galera conectou aqui de alguma forma, né? Com certeza. Eu me lembro também de uma boa conversa com o Silvio Meira, ele me mandou um paper falando que uma interação no ano não é suficiente para criação e fortalecimento desse ecossistema. A gente precisa de múltiplas interações. No mundo híbrido, essas interações podem ser presenciais, elas podem ser construídas através de grupos de usuário, de outros eventos, de outras formas de interação, mas ela também pode ser construída de forma digital. E além das interações do próprio ecossistema, tem a segunda parte da missão, que é aumentar a conexão entre os ecossistemas. Então a gente quer fazer em Rondônia, mas a gente também quer que as pessoas de Rondônia se conectem com as pessoas de Santa Catarina. Pode gerar negócio, pode gerar oportunidade, pode gerar aprendizado. Então, a conexão, o fortalecimento do ecossistema muitas vezes vai acontecer através de um projeto, que é o projeto de vamos fazer um TDC, e aí a comunidade se articula, trabalha por 3, 4, 5, 6 meses para fazer aquele projeto, mas ela fortalece o ecossistema. E a conexão com os outros ecossistemas pode acontecer de formato digital, nas comunidades, na troca, na experiência e no espaço. Então, o TDC presencial é um espaço de faíscas para aqueles 3 dias e a comunidade do TDC é um espaço de faíscas para os outros 362 dias do ano, que a gente também quer cada vez mais que tenham essa possibilidade de faíscas e de conexões. E ao longo do tempo vai decantando também. Eu acho que tem esse processo de decantação, consolidação. E como você falou, daqui a pouco o TDC aconteceu, não consiga acontecer de novo, mas já começou um conjunto de grupo de usuários, já tem um grupo de usuários Java, já tem um Daily UX lá que a galera de UX vai montar. A possibilidade de se aproximar é muito grande, né? E eu acho que todo o ecossistema de tecnologia, quanto mais próximo, só tem a ganhar, né? Juntos somos muito mais fortes, isso daí é claro. A gente... E assim, nos squads, nós somos juntos. Quando você vai olhar para os squads, quando você vai olhar para o time, a gente está falando de times de comunidades diferentes, de ecossistemas diferentes, de perfis diferentes, que juntos criam uma solução. Quanto mais complexo é o problema, mais a gente precisa dessa diversidade para encontrar a solução. E os problemas estão ficando cada vez mais complexos, porque os problemas simples já estão sendo resolvidos pela inteligência artificial, ou automatizados, ou já foram resolvidos. Então, o que vai sobrando para nós são cada vez problemas mais complexos, que demandam de times com perfis diversos, com visões diversas. Então, acho que é isso daí. A gente vai se conectando para resolver problemas realmente complicados. E extremamente complexos, né? As pessoas sempre são as que geram os problemas complexos. Yara, chegamos à nossa reta final do podcast, mais um episódio maravilhoso. Mas, para terminar, temos mais uma tradição, que eu sei que você é ouvinte, você conhece, que é o momento de você deixar alguma coisa que você traz na sua mochila. Eu sei que você carrega uma mochila pesadona, ontem você andava para cima e para baixo com ela, que pode ser uma mochila metafórica também, uma indicação de um livro, filme, aquela coisa que está fresca na sua mente, que você acha que vai adicionar para a nossa audiência, seja um pouco do tema que a gente falou aqui sobre comunidades e tal, ou se você quiser sair do tema, fica à vontade, é o seu top of mind do momento. No top of mind do momento.
Você sabe que, apesar de eu ouvir o podcast, eu sempre gostar desse momento, eu não tinha pensado especificamente no que eu ia falar. Eu até achei que a gente ia sair da exceção, já tinha passado pelo podcast, mas vamos lá. Eu acho que uma das coisas que eu traria para esse momento é a nossa ampliação do diálogo. Não é exatamente uma dica de um livro ou de algo, mas é a nossa capacidade de ouvir feedback das pessoas e perguntar e batalhar por ele dentro do nosso time, como o usuário está vendo aquilo. Para mim, dentro do mundo da inovação aberta e dos ecossistemas e da colaboração, esse senso de saber ouvir e entender o outro é extremamente importante para a nossa evolução. Então, quando eu estou andando aqui pelo TDC, eu estou sempre, me conta, o que você achou? Me fala. E aí a gente vai ouvindo, como você disse, né? A gente vai ouvindo porrada e uma pessoa reclama e tudo aquilo, mas a consolidação de todas essas opiniões para mim é sempre algo muito importante nessa tomada de decisão. Várias pessoas falam de empatia, de conseguir entender o outro, e para mim, o que eu fico aqui na minha mochila são 2 ouvidos para a gente ouvir o que os outros têm a falar sobre nós, sobre o nosso produto, sobre a nossa carreira, seja em forma de mentoria, seja em forma de feedback formal, seja em forma de feedback informal, mas a gente está sempre lembrando dos 2 ouvidos que a gente tem para poder, a partir desses dados, tomar a melhor decisão. Bacana, cheia de dica importantíssima. Eu acho que tem que sempre lembrar, né, de vamos ouvir mais também. E eu queria agradecer, foi um papo ótimo, Yara. Muito bom te receber aqui no podcast, pela primeira vez que eu estou te recebendo aqui, né? E para finalizar, você divulga muito o TDC, mas esse é o momento de você divulgar como que eu me conecto com a Yara, como que a galera pode, se quiser começar esse papo, eu sei que você é bem ativa, você responde às suas redes sociais, e a galera quiser se conectar diretamente com a Yara Mascarenhas. Bom, antes de falar isso, eu vou dar parabéns, Júlio, para você, para a Gradium, para toda a equipe do podcast, porque consistência e fazer qualquer coisa por 8 temporadas, a gente sabe que é um grande desafio. Quantas vezes a gente já começa a fazer uma atividade, faz um pouco e para, começa a academia e para, começa a ter um rito e para. Eu acho que ter chegado na 8ª temporada do podcast Tem Tempo para Pergunta é uma grande vitória, ter essa consistência, tantas pessoas já entrevistadas, e manter esse trabalho eu acho fantástico. Eu sou fã dessa consistência, eu acho que o trabalho da Gradium e da produção do podcast é fantástico. Obrigado. Mas se você quiser se conectar comigo, eu sou Yara Mascarenhas no LinkedIn, yara.tdc no Instagram. Acho que o espaço do LinkedIn ele é muito bacana para a gente conversar e trocar e avançar mais. Então, Yara... Pode adicionar a Yara que ela aceita, se ela vê lá que você é desenvolvedora, ela aceita. Exatamente, Yara Mascarenhas lá no LinkedIn. Me aceita, já me manda, começa uma interação e bora, vamos conversar. Beleza. Yara, muito obrigado mais uma vez pelo feedback e pela presença aqui. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para ver os nossos outros episódios aqui no feed, para compartilhar também com os seus amigos e amigas. Se você quiser ver esse papo aqui em vídeo, nós temos também o nosso canal do YouTube, onde você pode dar o like, pode seguir, ativar o sininho, compartilhar os nossos cortes, que é um meio bacana de trazer as pessoas, porque toda quarta-feira tem episódio novo às 18 horas aqui no feed, no YouTube do Tem Tempo para Pergunta. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.